Ele riu. Nora reconheceu a risada, mas não gostou muito de ouvi-la. Tinha se esquecido de quantas vezes durante o relacionamento deles, Dan ria das outras pessoas, principalmente de Nora. Enquanto estavam juntos, ela havia tentado não dar muita importância a esse aspecto de sua personalidade. Havia tantos outros aspectos. Ele tinha sido tão atencioso com sua mãe quando ela estava doente e se sentia à vontade para falar de qualquer assunto. Era tão cheio de sonhos para o futuro, era atraente e fácil de conviver. Era apaixonada por arte e sempre parava para conversar com pessoas em situação de rua. Ele se importava com o mundo. Uma pessoa é como uma cidade. Não se pode deixar que algumas áreas menos aprazíveis provoquem uma repulsa generalizada pelo todo. Pode ser que haja algumas partes das quais você não goste, umas ruas e uns bairros perigosos, mas as coisas boas fazem o todo valer a pena. Ele tinha ouvido vários podcasts chatos que achava que Nora devia ouvir também, e ria de um jeito que a irritava, e fazia gargarejos barulhentos com enxaguante bucal. E sim, ele monopolizava o edredom, e às vezes era arrogante nas suas opiniões sobre arte, filmes e músicas, mas não havia nada de explicitamente errado com ele. Só que, pensando bem, Dan nunca havia apoiado sua carreira na música e a tinha alertado para o fato de que sua permanência no Labirintes, aliada à sua assinatura do contrato com a gravadora, seria algo ruim para sua saúde mental e que seu irmão estava sendo um pouco egoísta. Mas na época, Nora tinha visto aquilo mais como uma bandeira verde do que como uma bandeira vermelha. Seu raciocínio foi: ele se importava, e era bom ter alguém que se importasse, que não ligasse para a fama e futilidades, e que pudesse ajudar a navegar nas águas da vida. E então, quando ele a pediu em casamento, no bar do terraço da Oxford em Londres, ela disse sim, e talvez tenha feito mesmo a coisa certa ao dizer sim. Dan avançou pelo salão, pousou o copo de cerveja por instante e pegou o celular, procurando perguntas melhores para o quiz. Ela ficou se perguntando quanto ele teria bebido naquela noite e se o sonho de ser dono de pub tinha sido, na verdade, o sonho de ficar ingerindo um estoque ilimitado de bebidas alcoólicas. Como se chama um polígono de 20 lados? Não sei, mentiu Nora, não querendo arriscar uma reação semelhante à que enfrentara pouco antes. Ele guardou o celular no bolso, mas a gente saiu no lucro. Todo mundo bebeu bastante, nada mal para uma terça. As coisas estão melhorando. Pelo menos a gente tem alguma coisa a dizer no banco amanhã. Quem sabe eles aumentam o prazo do pagamento do empréstimo. Ele olhou para a cerveja, girou o copo, fazendo um pequeno redemoinho com ela, depois bebeu tudo de uma vez. Só tenho que pedir para o AJ mudar o cardápio do almoço. Ninguém em Little World quer comer beterraba listrada, salada de favas e panqueca de milho. Isso aqui não é merda de fisiotria. E eu sei que estão tendo uma boa saída, mas não acho que os vinhos que você escolheu sejam tão bons assim, principalmente os californianos. Ok, ele se virou e olhou para trás. Cadê o quadro? O quê? O quadro de giz. Achei que tivesse trazido para dentro. Então era isso que ela tinha ido fazer lá fora. Não vou fazer isso agora. Pensei que tinha te visto sair. Nora sorriu na tentativa de disfarçar o nervosismo. Pois é, eu saí. Fiquei preocupada com o gato. Não estava achando o Voltare. Aí fui procurar lá fora e encontrei. Dan voltou para trás do balcão se servindo de uma dose de uísque. Ele pareceu sentir o que ela estava julgando. É minha terceira dose só. Quarta, talvez. É noite de quiz. Você sabe que eu fico nervoso quando ataco de mestre de cerimônias. E me ajuda a ser engraçado. Eu fui engraçado, não fui? Foi muito engraçado. Totalmente hilário. Dan ficou sério de repente. Vi você conversando com a Erin. O que ela falou? Nora não sabia ao certo qual seria a melhor forma de responder essa pergunta. Nada demais. O de sempre. Você conhece a Erin. O de sempre? Eu não sabia que vocês já tinham se falado antes. Quer dizer, o de sempre que qualquer pessoa fala, não que Erin de sempre. Como o Will está? Muito bem, arriscou Nora. Ele mandou lembranças. Dan regalou os olhos surpreso. Sério? Nora não tinha a menor ideia do que dizer. Talvez o Will fosse um bebê. Talvez o Will estivesse em coma. Foi mal. Não, ele não mandou lembranças. Desculpa, eu não sei o que estou dizendo. Enfim, eu vou lá pegar o quadro.
Ela colocou o gato no chão e se dirigiu para fora de novo. Desta vez reparou em algo que não tinha notado quando entrou. Um artigo do Oxford Times emoldurado com uma foto de Nora e Dan na frente aos 3 ferraduras. Dan estava com o braço apoiado sobre os ombros dela, usava um terno que Nora nunca tinha visto e ela um vestido chique que nunca teria usado. Raramente botava o vestido em sua vida original. Donos de pub transformam sonho em realidade. Eles tinham, de acordo com a matéria, comprado o pub por uma bagatela e em péssimo estado de conservação, e depois reformado com a ajuda de uma herança modesta, Dan, de suas economias e de empréstimos bancários. O artigo exibia uma história de sucesso, mas era de 2 anos atrás. Ela botou o pé na rua, se perguntando se seria possível julgar uma vida com base em apenas alguns minutos pós-meia-noite de uma terça-feira. Ou talvez só isso já fosse suficiente. O vento ficou mais forte. Agigantando-se naquela rua tranquila de vilarejo, as rajadas empurraram um quadro pela calçada e quase o derrubaram. Antes de levantá-lo, Nora sentiu a vibração de um celular no bolso. Não tinha se dado conta da presença dele ali. Nora o tirou do bolso, uma mensagem de texto de Izzy. Ela notou que a tela de fundo do celular era uma foto dela e de Dan, em algum lugar quente. Desbloqueou o telefone usando o reconhecimento facial e visualizou a mensagem. Era uma foto de uma baleia irrompendo do oceano, a espuma branca respingando no ar como um jato de champanhe. Era uma foto maravilhosa e Nora sorriu só de vê-la. Izzy estava digitando. Uma outra mensagem apareceu. Essa é uma das fotos que eu tirei do navio ontem. E outra, Mamãe Jubarte. Em seguida, outra foto, agora 2 baleias, as corcovas rompendo a água, com o filhote. A última mensagem também incluía emojis de baleias e ondas. Aquilo aqueceu o coração de Nora. Não só por causa das fotos, sem dúvidas maravilhosas, mas pelo contato com Izzy. Quando Nora desistiu do casamento com Dan, Izzy havia insistido que fossem juntas para a Austrália. As duas tinham organizado todos os detalhes, feito planos de morar em Byron Bay e de conseguir emprego num dos cruzeiros de observação de baleias. As duas haviam compartilhado entre si vários vídeos de baleias jubarte na expectativa daquela nova aventura. Mas então Nora hesitou e acabou desistindo, assim como tinha desistido da carreira na natação e da banda e do casamento. Mas, diferentemente dessas outras coisas, daquela vez não houve um motivo. Sim, ela estava trabalhando na teoria das cordas e sim, sentia a necessidade de cuidar do túmulo dos pais, mas sabia que continuar em Betworld era a pior opção. E mesmo assim, foi essa a opção que escolheu, por causa de uma estranha e crescente sensação de que sentiria falta da sua cidade, aliada a uma depressão que lhe dizia que, em última análise, ela não merecia ser feliz. Que ela havia magoado Dan e que uma vida de chuva e depressão em sua cidade natal era seu castigo, e ela não tinha disposição nem cabeça, nem raios, energia para fazer nada. Então o que aconteceu foi que ela trocou a melhor amiga por um gato. Em sua vida real, ela não tinha brigado com Izzy, nem nada tão dramático assim. Mas, depois que Izzy foi para a Austrália, as coisas haviam enfraquecido entre elas, até que a amizade se transformou num rastro de vapor de curtidas esporádicas no Facebook e no Instagram, além de mensagens de feliz aniversário recheadas de emojis. Nora leu as conversas de texto antigas entre Izzy e ela e se deu conta de que, embora mais de 15 mil quilômetros a separassem, tinha uma relação muito melhor nessa versão das coisas. Quando entrou de novo no pub, desta vez carregando o quadro, não havia sinal de Dan. Então ela trancou a porta dos fundos e esperou um pouco, no hall da entrada, tentando descobrir onde ficava a escada. E sem saber ao certo se queria mesmo seguir o meio-marido, inebriado até o quarto deles no andar de cima. Ela encontrou a escada nos fundos depois de passar por uma porta que dizia acesso restrito a funcionários. Assim que pisou no tapete bege de rafia que se estendia até os degraus. Logo depois do cartaz emoldurado de coisas que você aprende no escuro, um de seus filmes favoritos de Ryan Bailey, no qual havia assistido juntos no Oldham de Betford, ela notou uma fotografia menor e um peitoril de janela pequeno e charmoso. Era uma foto do casamento dele. Preto e branco, tipo foto de jornal. Os dois saindo de uma igreja sob uma chuva de pétalas. Era difícil ver o rosto deles direito, mas ambos estavam rindo. Um riso cúmplice pareciam, até onde uma foto é capaz de dizer alguma coisa, apaixonados. Ela se lembrou dos comentários que a mãe tinha feito sobre Dan. Ele é um bom rapaz. Você tem tanta sorte, não o deixe escapar.
Viu também o irmão Joey com a cabeça raspada e aparentando uma felicidade genuína. Tinha uma taça de champanhe na mão e estava ao lado de Leves, o desastrado banqueiro de investimentos que foi seu namorado por muito pouco tempo. Izzy estava lá, e Ravi também, parecendo mais um contador que um baterista, ao lado de uma mulher de óculos que Nora nunca tinha visto. Nora achou o quarto enquanto Dan estava no banheiro. Embora fosse evidente que eles tinham preocupações financeiras, a visita tensa ao banco confirmava isso. Não havia economizado na hora de decorar o cômodo. Persianas com controle remoto, uma cama larga e de aparência bem confortável, o edredom branquinho, limpinho e cheiroso. Havia livros em ambos lados da cama. Em sua vida real, fazia pelo menos 6 meses que não havia um livro sequer na mesinha de cabeceira. Ela não tinha lido nada em 6 meses. Talvez nessa vida ela tivesse uma maior capacidade de concentração. Pegou um dos livros, Meditação para Iniciantes. Embaixo dele estava um exemplar da biografia de seu filósofo preferido, Henry de David Thoreau. Também havia livros na mesinha do lado do Dan. O último que ela se lembrava de tê-lo visto lendo foi a biografia de Toulouse-Lautrec, o pequeno gigante. Mas nesta vida ele lia um livro de negócios intitulados De Zero à Esquerda a Herói, como ser bem-sucedido no trabalho, no jogo e na vida, e a última edição de The Good Pulp Guide. Nora se sentia diferente no próprio corpo. Um pouco mais saudável, um pouco mais forte, mais tensa. Deu tapinhas na barriga e se deu conta de que nesta vida ela malhava um pouco mais. Sentia que o cabelo também parecia diferente. Na frente havia uma franja pesada e, ao passar os dedos pelos fios, deu para perceber que o cabelo era mais comprido atrás. Sua mente estava um tanto anuviada. Ela devia ter tomado pelo menos 2 taças de vinho. Um instante depois, ouviu o som da descarga. Em seguida, de gargarejo, um pouco mais barulhento que o necessário, parecia. Você está bem? Perguntou Dan quando voltou para o quarto. A voz dele, Nora percebeu, não era como ela se lembrava. Era mais vazia, um pouco mais fria. Talvez fosse o cansaço, talvez o estresse, talvez a cerveja, talvez o casamento. Talvez fosse alguma outra coisa. Era difícil lembrar exatamente como tinha sido o som da voz dele antes, como ele mesmo tinha sido precisamente. Mas assim era a natureza da memória. Na faculdade, ela havia escrito um texto ao qual dera o título sucinto de Os Princípios da Memória Obesiana e da Imaginação. Thomas Hobbes considerava a memória e a imaginação quase a mesma coisa. E desde que descobriu isso, Nora nunca mais teve total confiança em suas lembranças. Do outro lado da janela, o brilho amarelo da lâmpada do poste iluminava a desolada rua de vilarejo. Nora, você está estranha. Por que continua aí parada no meio do quarto? Está se preparando para deitar ou fazer algum tipo de meditação de pé? Dan riu se achando engraçado. Ele foi até a janela e fechou as cortinas. Depois tirou a calça jeans e a colocou no encosto de uma cadeira. Nora ficou olhando fixamente para ele e tentou sentir a atração que um dia tinha sentido com tanta intensidade. O que pareceu exigir dela um esforço hercúleo. Ela não esperava por isso. A vida de cada pessoa poderia ter tido infinitos desfechos. Ele se jogou na cama, uma baleia mergulhando no mar. Pegou De Zero à Esquerda Herói, tentou se concentrar, largou o livro, pegou um laptop ao lado da cama, enfiou o fone no ouvido, talvez fosse ouvir um podcast. Eu só estou pensando numa coisa. Nora começou a se sentir fraca, como se só metade de si estivesse ali. Ela se lembrou da explicação da senhora Helma sobre a decepção de uma expectativa frustrada em uma vida a levaria de volta à biblioteca. Ela se deu conta de que seria totalmente estranho dividir a cama com um homem que não tinha visto nos últimos 2 anos. Ela viu a hora no relógio digital. 0h23. Ainda com fone no ouvido, Dan olhou outra vez para ela. Aí, se você quer transar hoje, é só dizer, tá? O quê? Quer dizer, eu sei que a gente vai ter que esperar mais 1 mês até você ovular de novo. A gente está tentando engravidar? Eu quero um bebê? Nora, qual é o problema? Por que está tão esquisita hoje? Ela tirou os sapatos. Não estou esquisita. Uma lembrança lhe veio à mente associada à camisa de malha do tubarão. Na verdade, o que lhe veio à mente foi uma música, Beautiful Sky. O dia em que ela havia comprado a camisa do tubarão para o Dan, foi o dia em que tinha tocado para ele uma música que criara para os labirintos. Beautiful Sky. Estava convencida a melhor música que havia suposto. E, mais do que isso, era uma música alegre para refletir seu otimismo naquele momento de sua vida. Uma canção inspirada em sua nova vida com Dan.
e ele a tinha escutado com uma indiferença que a magoara na época e que ela teria confrontado se não tivesse sido no aniversário dele. Dissera ele, é legalzinha. Ela se perguntou por que aquela memória havia ficado enterrada e ressurgido agora como um grande tubarão branco na camisa desbotada. Outras coisas vinham agora à sua mente também. A reação exagerada dele quando ela lhe havia contado sobre um cliente da loja, o cirurgião e músico amador que ia de vez em quando à teoria das cordas para comprar partituras, que casualmente perguntou se ela queria sair para tomar um café um dia. Óbvio que eu disse que não. Para de gritar. Pior ainda foi quando o responsável pelo departamento de artistas e repertório de um importante selo, ou melhor, um antigo selo boutique indie, tentou a Universal por trás. Quis assinar com os Labirintos. Dan tinha dito a ela que achava improvável que os dois fossem sobreviver como casal. Ele também tinha ouvido uma história horrorosa de um amigo de faculdade cuja banda fechou contrato com uma gravadora que acabou tirando tudo deles e todos viraram alcoólatras desempregados ou algo do gênero. Eu poderia levar você comigo, dissera ela na época. Vou colocar isso no contrato. A gente pode ir junto para todo canto. Foi mal, Nora, mas esse é o seu sonho, não o meu. O que magoava ainda mais, pensando retrospectivamente, era saber o quanto, antes do casamento, ela havia tentado transformar o sonho dele de um pub no campo de Oxfordshire em seu também. Dan sempre tinha dito que sua preocupação era com Nora. Ela vinha tendo aqueles ataques de pânico enquanto estava na banda, principalmente quando chegava perto do palco. Mas, pensando bem, aquela preocupação havia sido no mínimo um tanto manipuladora. Eu sei que você estivesse começando a confiar em mim de novo, dizia ele agora. Confiar em você? Dan, por que eu não confiaria em você? Você sabe por quê. Sei, mentiu ela, só quero ouvir de você. Desde o lance com a Erin. Ela ficou olhando para o Dan como se ele fosse uma mancha de Rorschach na qual ela não conseguia ver nenhuma forma distinta. Erin? Aquela que falou comigo mais cedo? Será que eu vou ser castigado para sempre por um deslize idiota que dei quando estava bêbado? Na rua lá fora, o vento ganhava ainda mais força, uivando entre as árvores como se tentasse falar. Esta era a vida pela qual ela havia ficado se remoendo. Esta era a vida que ela havia se recriminado por não viver. Era nesta linha do tempo que ela achava que tinha se arrependido por não existir. Um deslize idiota, ecoou ela. Tá, 2. Estava se multiplicando. 2? Eu estava estressado. Você sabe, a pressão deste lugar. E eu estava muito bêbado. Você transou com outra mulher e pelo jeito não está se esforçando muito para se redimir? Sério, por que voltamos a esse assunto? A gente já passou por isso. Lembra do que o psicólogo diz sobre focar no ponto onde a gente quer chegar em vez de no ponto onde a gente já esteve? Já passou pela sua cabeça que talvez a gente não tenha sido feito um para o outro? O quê? Eu te amo, Dan. E às vezes você é uma pessoa muito legal. E você foi muito bom com a minha mãe. E a gente a gente teve conversas ótimas. Mas de vez em quando você não sente que a gente passou do ponto onde deveria estar? Que a gente mudou? Ela se sentou na beirada da cama, no canto mais afastado dele. Em algum momento você se sente um homem de sorte por eu estar na sua vida? Tem alguma noção de como cheguei perto de te deixar 2 dias antes do casamento? Tem ideia de como você teria ficado arrasado se eu não tivesse aparecido na igreja? Uau, isso é sério? Você se tem em alta conta mesmo, Nora? E eu não deveria ser assim? Quer dizer, todo mundo não deveria se ter em alta conta? O que tem de errado com o amor próprio? E além do mais, é verdade. Em outro universo, você fica me mandando mensagem de WhatsApp dizendo que está arrasado sem mim, que se entregou a bebida, mas pelo jeito você se entrega a bebida comigo também. Você me manda mensagem dizendo que sente falta de ouvir minha voz. Ele fez um ruído de desprezo, algo entre uma risada e um grunhido. Bom, nesse exato instante eu não estou sentindo a menor falta de ouvir sua voz. Ela não conseguiu ir além dos sapatos. Estava achando difícil, talvez impossível, tirar outra peça de roupa na frente dele. E para de implicar com a minha bebida. Se você está usando a bebida como desculpa para trepar com outra mulher, eu posso implicar com ela sim. Eu sou dono de um pub no campo, zombou Don. É o que fazem os donos de pub no campo. São joviais e alegres e dispostos a experimentar as muitas e mais variadas bebidas que vendem. Caramba! Desde quando ele fala assim? Será que sempre falou assim? Puta merda, Dan. Ele nem parecia incomodado. Nem de maneira alguma, grato pelo universo em que vivia, o universo pelo qual Nora tinha se sentido tão culpada ao não permitir que se materializasse.
Dan esticou o braço para pegar o celular, ainda com o laptop no edredom. Nora ficou olhando para ele, rolando a tela do aparelho. Era isto que você imaginava? Isto aqui é seu sonho se realizando? Nora, a gente não vai ter essa conversa séria agora. Só vem pra porra da cama. Você é feliz, Dan? Ninguém é feliz, Nora. Algumas pessoas são. Você era e ficava todo animado quando falava nisso aqui. Sabe, no pub, antes de ter o pub. Esta é uma vida dos seus sonhos. Você me queria e queria isto, e mesmo assim foi infiel e bebe que nem um gambá e acha que você só me dá valor quando não tem a mim. O que não é uma coisa muito legal da sua parte. E quanto aos meus sonhos? Grandes incêndios na Califórnia, disse ele, quase para si mesmo. Pelo menos a gente não está lá. Ele largou o celular, fechou o laptop. Você não vem para a cama ou não? Ela havia se encolhido por Dan, mas ele ainda não tinha encontrado o espaço de que precisava. Hora de dar um basta nisso. Icosságono, disse ela. O quê? O quiz, mais cedo. O polígono de 20 lados. Então, o polígono de 20 lados é chamado de icosságono. Eu sabia a resposta. Mas não disse nada porque não queria que você zombasse de mim. E agora não dou a mínima, porque acho que o fato de eu saber algumas coisas que você não sabe não deveria te incomodar. E sabe do que mais? Eu vou ao banheiro. Com isso, ela virou as costas para Dan, que ficou boquiaberto e saiu do quarto pisando leve no chão de largas tábuas corridas. Ela chegou ao banheiro, acendeu a luz, sentiu um formigamento nos braços, na perna e no tronco, como eletrostática tentando sintonizar em uma estação. Ela estava sumindo aos poucos, tinha certeza. Não restava muito tempo ali. A decepção dessa expectativa frustrada já era total e absoluta. O banheiro era incrível e havia um espelho na parede. Ela ficou perplexa ao ver seu reflexo. Parecia mais saudável, mas também mais velho. O cabelo a fazia parecer outra pessoa. Essa não era a vida que imaginava que seria. Então, Nora falou para sua versão no espelho. Boa sorte. E num segundo depois, estava de volta em algum lugar dentro da biblioteca da meia-noite. A senhora Elma encarava de uma pequena distância com um sorriso curioso. E aí, como foi? A penúltima atualização de status que Nora havia postado antes de se ver entre a vida e a morte. Você já se perguntou alguma vez como eu vim parar aqui? Tipo, você está no meio de um labirinto e totalmente perdida. E é tudo culpa sua, porque foi você quem pegou cada um dos desvios. E você sabe que existem muitos caminhos que poderiam ter te ajudado a sair. Porque você ouve todas as pessoas do lado de fora do labirinto que conseguiram passar por ele. E elas estão sorrindo e gargalhando. E às vezes você as vê de relance através das cercas vivas. Uma silhueta fugaz entre as folhas. E elas parecem tão felizes por terem saído. E você não se ressente delas, mas de si mesmo. Por não ter a mesma capacidade que elas tiveram em achar a saída? Já? Ou esse labirinto é só para mim? PS, meu gato morreu. O tabuleiro de xadrez. As prateleiras da biblioteca da meia-noite estavam imóveis de novo, como se seu deslocamento jamais tivesse sido sequer uma possibilidade. Nora teve a sensação de que elas estavam em outra seção da biblioteca agora. Não tanto um outro ambiente, pois parecia haver apenas um único ambiente infinitamente vasto. Era difícil dizer se de fato estava em uma parte diferente da biblioteca, já que os livros continuavam verdes, embora ela parecesse mais perto de um corredor do que onde havia estado antes. E dali conseguia ter um vislumbre de algo novo através de uma das estantes, uma mesa com um computador, como se fosse uma sala de trabalho improvisada, sem divisórias posicionadas entre os corredores. Senhora Elma não estava à mesa de trabalho, e sim sentada a uma mesinha baixa de madeira bem ali diante de Nora jogando xadrez. Foi diferente do que eu imaginava, disse Nora. A senhora Elma parecia estar na metade de uma partida. É difícil prever, né? Perguntou ela, olhando de forma inexpressiva à frente ao mover um bispo preto pelo tabuleiro para comer um peão branco. As coisas que vão nos fazer felizes. A senhora Elma girou o tabuleiro 180 graus. Ela estava, ao que parecia, jogando contra si mesma. É, admitiu Nora. É sim. Mas o que acontece com ela? Comigo? Como a história dela termina? Como é que eu vou saber? Só conheço o hoje. Sei muito sobre o hoje, mas não sei o que acontece amanhã. Mas ela vai estar no banheiro, sem saber como chegou lá. E você nunca entrou num cômodo e se perguntou o que foi fazer ali? Nunca esqueceu algo que acabou de fazer? Nunca apagou da mente algo que ia fazer ou se confundiu?
Já, mas eu fiquei meia hora naquela vida. E aquela outra você não vai saber disso. Ela vai se lembrar do que você acabou de fazer e dizer, mas como se ela mesma tivesse feito e dito. Nora exalou ruidosamente. O Dan não era assim. As pessoas mudam, disse a senhora Elma, ainda olhando para o tabuleiro de xadrez. Sua mão pairava sobre um bispo. Nora repensou. Ou talvez ele já fosse assim e eu só não enxergava. Então, começou a senhora Elma encarando Nora. O que você está sentindo agora? Como se ainda quisesse morrer. Faz tempo que venho querendo morrer. Já concluí por A mais B que minha dor de viver como a porra do desastre que eu sou é maior do que a dor que qualquer pessoa sentiria se eu morresse. Tenho certeza de que seria um alívio, na verdade. Não tenho utilidade para ninguém. Eu era péssima no trabalho. Deixei todo mundo na mão. Sou um desperdício de pegada de carbono honestamente. Eu magoo as pessoas, não tenho mais ninguém, nem meu pobre velho Volts que morreu porque não consegui cuidar de um gato direito. Eu quero morrer. Minha vida é um desastre. E quero que acabe. Não fui feita para viver. E não faz o menor sentido eu passar por tudo isso. Porque é óbvio que meu destino é ser infeliz e outras vidas também. Essa sou eu. Não agrego nada. Estou charfundando em autopiedade. Eu preciso da morte. A senhora Elma estudou Nora com atenção, como se estivesse lendo um trecho de um livro que já havia lido antes, mas descoberto agora que continha um novo significado. Precisar, disse ela num tom de voz comédico. É uma palavra interessante. Implica estar carente de algo. Às vezes, se suprimos essa carência com outra coisa, a sensação original de precisar de algo desaparece completamente. Talvez seu problema seja a carência de alguma coisa e não você estar precisando de algo. Talvez exista uma vida que você precise muito viver. Eu achei que era essa, a vida com um Dan, mas não era. Não era. Mas essa é apenas uma de suas vidas possíveis. E 1 sobre infinito é realmente uma fração bem pequena. Cada vida que eu poderia viver tem a mim dentro dela. Então não é, na verdade, cada vida possível. A senhora Elma não estava prestando atenção. Agora me diga, para onde quer ir em seguida? Lugar nenhum, por favor. Precisa dar mais uma olhada no livro dos arrependimentos? Nora torceu o nariz e balançou negativamente a cabeça. Ela se lembrava da sensação de se sentir sufocada por tantos arrependimentos. Não. E quanto a seu gato? Como era mesmo o nome dele? Voltária. Era um nome um pouco pretensioso, e ele não era exatamente um gato pretensioso. Então eu só o chamava de Volts para abreviar. Às vezes Volte-se, quando estava animadinho. O que era raro, óbvio. Eu não conseguia nem me decidir sobre o nome de um gato. Você disse que era péssima como dona de gato. O que teria feito diferente? Nora pensou. Tinha uma nítida sensação de que a senhora Elma estava fazendo algum tipo de jogo com ela, mas também queria rever seu gato, e não simplesmente um gato com o mesmo nome. Na verdade, ela queria aquilo mais do que qualquer coisa. Tá, quero ver a vida onde eu deixava Voltaire dentro de casa. Meu Voltaire, a vida onde eu não tentei me matar, aonde eu era uma boa dona de gato e não deixei Voltaire sair pra rua ontem à noite. Eu quero essa vida, só por um tempinho. Essa vida existe, não existe?